Opa! Oi, gente. Boa tarde. Opa. 5 horas e 30 minutos. Isso aqui é pontualidade britânica, hein? Nós estamos aqui em mais um Conta com a Gente. Hoje nós temos um convidado muito especial, eu e Vini, Super Vinícius. Opa, tudo bem, galera? Tudo jóia? Parceiro da gente aqui no Conta com a Gente, Ricardo Chaves, que veio aqui nos dar uma canjinha, porque muita gente, eu tenho certeza que você está nessa situação, se não foi você que me mandou uma das dezenas de e-mails que eu recebi perguntando, e aí, Salete, vale a pena entrar na Bolsa? A Bolsa atingiu 85, 89 mil pontos. Eu tenho um dinheirinho lá, vale a pena reforçar o meu investimento em Bolsa ou eu devo aproveitar e realizar lucro? E aquela LCA, eu recebi uma proposta, operação estruturada em quê, Salete? Como é que é isso? Me explica. Então eu trouxe o pai da matéria, né? O Papa Ricardo Chaves, que é consultor financeiro, um dos melhores que eu conheço. Eu não ia trazer pouca coisa, né? Para você, meu internauta, meu parceiro. Ricardo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? 5h30. Verdade, 5h30. Sol Olha lá, o dia tá claro, verdade. É isso aí. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. E a respeito dessa mudança de governo com mudanças no mercado financeiro, você acredita que nós tenhamos, porque nós tivemos no último governo, Ricardo, taxa de juros de 14,5%, hein? Então renda fixa era uma baba, era uma maravilha, porque o seu dinheiro rendia 14, 15% ao ano, 20%. Sem fazer nada. Sem fazer nada. E agora, Ricardo, nós temos uma taxa de juros de 6,5%. O Vini outro dia estava reclamando, ele falou, Salete, eu agora estou querendo comprar um apartamento, vai casar, o Vini vai casar, Vinícius. Logo vou casar, sim. Aí o Vinícius falou, e o meu dinheiro não está rendendo nada. Quer dizer, toda a economia que eu fiz não tá chegando ali perto da inflação, variação de 2 pontos positivos, quer dizer, eu recebo 6 na minha aplicação financeira, a inflação está em 4,5, não é isso, Vini? Sim, tá complicada. E aí, Ricardo Chaves, a palavra é sua. Você sabe, Salete, que é uma coisa muito engraçada. O brasileiro, ele tem um número mágico na cabeça, que é uma rentabilidade de 1% ao mês. Ninguém se recorda que quando a taxa de juros estava em 14, 14,5, a inflação era 10,5. Ou seja, ninguém se recorda que o juro real, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação, era de 4%. 4 pontos percentuais. 4 pontos percentuais. Hoje, nós estamos com 6,5 de juros, com quase 4 de inflação. 2 pontos percentuais. Achatou um pouquinho. Mas a tendência é que, segundo o relatório Focus, né, que exprime a opinião dos maiores economistas do Brasil, no ano que vem nós vamos estar com taxa de juros de 8%. Ou seja, juros de 8 com inflação de 4, perfeito. O juro real volta a ser 4. Então, assim, este ciclo ele acontece, primeiro a inflação sobe e desce, e a taxa de juros acompanha a inflação, e o governo usa, o Banco Central usa isso daí como um instrumento para aumentar a economia, aquecer a economia ou esfriar desaquecer. Quando tem muita inflação, ele sobe taxa de juros. Para quê? Para esfriar a economia. Quando tem pouca inflação, ele diminui a taxa de juros, as pessoas se sentem mais confortáveis de tomar empréstimo, porque a taxa de juros está melhor, e aquece a economia. Então, assim, recentemente eu fiz um estudo, eu fiz um levantamento desde 1994, quando começou o Plano Real. Né? Olha! A média histórica da taxa de juros foi de 10%, contra uma média histórica de inflação de 6%. Média histórica, 10%? Desde 94. Foi quando nós tivemos o Plano Real. Exatamente, que começou uma estabilidade econômica, que não acabou a hiperinflação, aquele negócio todo. Então, assim, se a gente falar em 4% de juro real, você pode ficar satisfeito se você estiver tendo isso na tua... Renda fixa, sem risco nenhum, risco zero, rentabilidade bacana, né? Vini, quando tiver aí algum, eu tenho aqui um internauta que está perguntando o seguinte... Tô dando uma olhada aqui. Sobre, ele tem um dinheiro investido em LCI.
E ele não sabe, ele não se recorda exatamente qual foi a principal motivação dessa aplicação financeira. É o imposto de renda, não é, Chaps? Geralmente a LCI é um investimento isento de imposto de renda. Então essa é a maior motivação que as pessoas têm em investir em LCI, é a isenção de imposto de renda. E vale a pena ele ficar nesse investimento? Geralmente a LCI ela tem um prazo de vencimento. Muitas vezes você não pode sair no meio do caminho. Aí, ó, é o Leonardo de Taubaté. Leonardo, primeira providência que você tem que tomar é saber do vencimento desse papel, né? E se ele tem liquidez antes do vencimento. Alguns bancos comercializam esse produto com liquidez antes do vencimento. Ok. Se você tiver essa possibilidade de liquidá-lo antes do vencimento, aí você tem que ver qual que é a taxa que estão te pagando. Perfeito. Se você, por exemplo, estiver recebendo 85% do CDI. Nossa, isso vai dar o quê? O CDI... Não, o CDI está ligado à Selic, né? É bom que você fique esperto, porque as pessoas não entendem esse DI. Não, olha, me ofereceram... Eu recebo um monte de e-mail dizendo assim, olha, eu fui fazer um investimentozinho de um 13º ou de uma rescisão de contrato, e aí, olha, meu gerente me ofereceu um papel, eu não sei se era CDB, Salete, mas dava 90% do DI. Isso é o quê? É um índice de inflação, esse DI? Não, gente! Não. Fala aí, Chaps. O CDI é um índice, não é um produto. É um índice que ele mede, ele representa qual que é a taxa de juros média e ele é calculado com base nos 12 meses de taxa de juros. Então ele é móvel. Okay. Se a taxa de juros ficar congelada em 6,5% por 12 meses, ele vai ser 6,5%. Já se a taxa de juros subir de 6,5% para 8%, então a média vai ser alguma coisa entre 6,5% e 8% dentro deste período de 12 meses. Aí vem o DI, que é o depósito interbancário. Ok? Não tem nada a ver com inflação. Tem a ver sim, me perdoa, tem a ver sim com taxa de juro. Ok? É uma média de 12 meses de taxa de juro. Se você está recebendo, como você falou, 90%, foi 90% que o Leonardo falou? 90%, isso. 90% do DI, você está recebendo mais ou menos 90% de 6,5%, que hoje o DI está em 6,5%. Ah, o DI está em 6,5%? Tá em 6,58 para ser mais... Está praticamente uma Selic. Uma Selic, é isso daí. Então você está recebendo 90% de 6,5%. Está ganhando da inflação, né, Ricardo? Está ganhando da inflação. Vou 4,5% da inflação. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 90% de 6,5, 90% disso é 5,85. 5,85 para uma inflação de 4,5? Está ganhando da inflação. É o que o título do Tesouro Americano oferece ou não? É o que o título do Tesouro Americano de curto prazo oferece. E falando em tesouro, tem uma pergunta aqui do Ruscélio, de Pernambuco. Ele falou que se compensa investir no tesouro, que ele escuta vários especialistas falando de tesouro direto, e ele está querendo saber isso sobre Com certeza. O Tesouro Direto é melhor que a caderneta de poupança. Isso. Não tenha dúvida. É melhor do que a caderneta de poupança. E todos falam que é melhor você investir no Tesouro Direto do que deixar seu dinheiro parado na caderneta de poupança. Sim. Nós falamos aqui, todo o programa Conta com a Gente tem essa proposta, Charles. Ajudar as pessoas na tomada de um dinheiro mais barato, quando você precisa de um financiamento. Aproveitar melhor as suas economias, porque não é fácil economizar dinheiro hoje, vamos combinar, né? Então, nossa proposta é de prestação de serviço mesmo. Por isso, manda sua pergunta. Diz aí quanto que você teve de indenização, recebeu da mãe, do pai. Não, mas é pouco dinheiro, 10 mil reais. É um dinheirão, rapaz. Não, precisa saber investir, né, Vini? Pode render muito. Eu vou dar um exemplo prático de como que o Tesouro Direto é um bom investimento. Existe uma regra que fala assim, que quando a taxa de juros for menor do que 8% ao ano,
Ok. A poupança, ela vai render 70% do CDI. Isso é uma lei, é uma regra. É uma regra estabelecida pelo Banco Central. Perfeito. Então hoje nós estamos com o CDI em 6,5. Ok. Então a poupança vai render ao ano 4,55. Empatou com a inflação. Exatamente, porque 70% de 6,5 é 4,55. A gente Perfeito, compra Ricardo. hoje títulos do governo, existem três modalidades de títulos que você compra via Tesouro Direto. É um que se chama IPCA, que ele paga. IPCA é o índice de inflação. Inflação mais alguma coisa. Então a gente compra hoje no site do Tesouro títulos pagando IPCA mais 3,5%. Nossa, Então se a Ricardo. inflação está em 4, mais 3,5 vai dar 7,5. Mas você tem que abater imposto de renda disso. Não é líquido verdade, de imposto. verdade, Então, verdade, em cima disso, você abate o imposto, que Mesmo vai acabar assim. ficando por volta da taxa Selic. Você consegue 100% Da da taxa Selic. Selic. Mas isso vai ser muito mais do que a poupança. Tesouro Direto, que você investe o seu dinheiro no computador. Sim, sim. Internauta, fica esperto. E 4,5, que é o que a caderneta de poupança, no que a caderneta de poupança está corrigindo o seu dinheiro, é inflação, é o IPCA, é a inflação oficial. Porque você tem o IGPM. No IGPM, você está perdendo dinheiro, porque o IGPM está mais alto do que 4,5. Então, na caderneta de poupança, amigo, você está trocando 6 por meia dúzia. Não deixa o seu dinheiro na poupança. Entra no Tesouro Direto, palavra de especialista. Ricardo Chapsky. Obrigado. Chapsky, olha, nós temos aqui a Vânia. Ela pergunta, ela faz uma colocação em cima do mercado de ações. Sim. Ela pergunta se vale a pena ainda entrar nesse mercado de renda variável e qual seria a melhor opção. Fundo de ações? Tá aí a sua resposta. É assim, primeiro a gente tem que ter alguma teoria por trás do investimento em renda variável. O investimento em renda variável, ele deve ser feito para aquele dinheiro do longo prazo. Ou seja, aquele dinheiro que você não tem necessidade de utilizá-lo, no mínimo em 10 anos. Porque a Bolsa de Valores é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe. Hoje está em 80 e eu estou vendo aqui 84 mil pontos. Chegamos a 89. Há 3 dias atrás estava 89. Gente. Então, da mesma forma que ela sobe rapidamente, ela cai rapidamente. Então, assim, o dinheiro de Bolsa de Valores, de renda variável, é o dinheiro do longo prazo. Mas como é que as pessoas ficam ricas, Vini? Ficam ricas. Ficam mesmo. Vini, eu conheço, minha amiga, é papo seríssimo. Eu conheço umas 3 pessoas que passam o dia na frente do computador, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Salete, por que você acha que metade dos meus cabelos caíram? Tá explicado, olha aí. Prefiro aí. Mas Para poder entrar, você tem que conhecer. Portanto, regra básica. Minha amiga, minha internauta, regra básica. Você não vai precisar desse dinheiro no curto prazo. Eu colocaria uma segunda condição. Coração forte, porque eu não tenho. Estômago forte também. Estômago forte, que eu E também bastante não tenho. cabelo. Eu fico louca, eu fico desesperada. Meu Deus, a bolsa caiu 3. O meu rico dinheirinho. Nossa. E agora o que vai ser? Não é? É. Terceira dica. Terceira dica. Se você for investir em ações, em papéis, acorde muito cedo, porque o mercado asiático, ele fecha antes de abrir o nosso. O mercado europeu, ele abre antes do nosso. E tudo que acontece ao redor do mundo afeta o nosso mercado. Sem dúvida. Então, por exemplo, se a China fala assim, eu vou aumentar o mercado de construção civil, como que isso afeta o Brasil? O Brasil é um grande exportador de minério de ferro para a China. Demanda. Ou seja, que empresas que vão subir, que vai valorizar naquele dia. Que papel vai ter o preço valorizado naquele dia que a China anunciou, quando aqui era madrugada, que vai dar um incentivo para a construção civil. Olha o processo de conhecimento que você deve buscar, né?
nesse investimento de então, bolsa. enquanto todo mundo está dormindo, a hora que abrir o mercado, quem exporta minério de ferro para a China? A Vale. Então, na teoria, os papéis da Vale naquele dia vão valorizar, porque a perspectiva de aumentar a exportação da Vale... Claro. Daí, no começo da manhã, lá na Europa, eles falam que vão taxar ou vão dificultar a importação de carne bovina do Brasil. O que acontece com as empresas que produzem exportadoras? Vai ter então a gente precisa... queda no papel, pela expectativa, não é fato. Nós não sabemos se efetivamente aquilo vai acontecer ou não. Mas a notícia cria uma expectativa no mercado acionário e aí, quando o mercado abre no Brasil, você está vendendo papel de frigorífico e está comprando papel de mineradora. Você entendeu? Então, é muito importante acompanhar o noticiário econômico também, né, Ricardo? Sim, tem que estar 100% ligado, tem que acordar mais cedo. Ou se não, tem um consultor, né? Agora, a gente também precisa dividir, Salete, duas coisas. Uma coisa é você investir em bolsa de valores, a outra coisa é você especular na bolsa de valores. Ah, tá. Tem uma grande diferença. Na bolsa, para responder esta nossa parceira de programa internal. Dá para investir desde que você se planeje. Você fala, este dinheiro que eu estou investindo na bolsa é o meu dinheiro do longo prazo. Ok. Eu vou aguentar se a bolsa cair. Tá. E vou planejar. E eu tenho estômago para isso. O meu perfil de investidor permite, eu tenho que ser agressivo para investir na bolsa. Eu não posso ser uma pessoa conservadora. Senão eu vou passar mal. Eu sei. Então eu tenho que ter um perfil de investidor agressivo, antes de mais nada, e saber que esse dinheiro ele pode subir, pode descer, e que eu só vou precisar dele daqui 10 anos ou mais. E então dá para investir sim. Normalmente nesse período, você consegue ganhos bastante significativos em mercado acionário, né, Ricardo? Sim, sim. É bem... dentre os mercados, em qualquer período que a gente pega, qualquer janela de 10 anos, é o que mais rende. Mas tem que estar dentro do mercado nas altas e nas baixas. Precisa ter estômago. Agora ela pergunta o que seria melhor, um fundo de ações, a compra de papel individual? Eu gosto muito assim, se você vai especular, papéis individuais. Se você vai investir, compre um fundo de ações. Porque por trás do fundo de ações tem um especialista que acorda mais cedo e ele estuda, ele é da área, ele compra relatórios de gestão, ele compra relatórios de informação. Para quê? Para fazer a gestão daquele bolo de dinheiro das pessoas que deram na mão dele. Ele cobra uma taxa para fazer essa, chama taxa de administração. Então ele cobra uma pequena taxa para fazer a gestão desse dinheiro, mas é uma pessoa especializada, que enquanto você vai de manhã trabalhar, ele está cuidando do seu dinheiro. Ele está lá na frente de 2, 3, 4 telas, vendo o que acontece no mundo inteiro, ele está investindo e especulando, enquanto você está trabalhando. Eu gosto muito mais desta opção de fundo de investimento, para quem não conhece o mercado. E mesmo porque... Não precisa necessariamente ser um fundo de ações, como ela coloca. Não precisa necessariamente ser um fundo de ações. Fundos multimercados são interessantes. Agora, outra coisa também, quando você investe em ações, tem uma parte burocrática depois que muita gente desconhece. Que se você ofere lucro acima de R$20 mil dentro do mesmo mês, você precisa fazer DARF para pagar o imposto de renda. Na compra do papel? Se você se você ofere lucro... DARF, aquela burocracia... Documento de arrecadação da Receita Federal? Então, você, pessoa todo física... Todo mês, Chapsky? Todo mês. E tem uma pessoa aqui perguntando... Eu não tenho papel. O quanto que custa para comprar uma ação? Se existem taxas? Como funciona? Existe então, nossa. Mas é mico. Comprar papel assim é mico, gente. Assim? Vou ficar preenchendo DARF todo final de mês para ver se eu apurei lucro, se eu não apurei. Pagar imposto de novo para o governo? Fundo de ações, de repente, é mais interessante. Você pagar uma taxa de administração? O que você acha, Vini? Com certeza. Você faria o quê? Nossa, não. Fundo, né? Fundo, claro, com certeza. Porque eu pagar a taxa para o governo, mais do que a gente já paga, né, diariamente. Aí... Não, então, e você vai pagar. Você vai pagar, mas não todo mês. Todo mês, sim, claro. Fazer DARF, preenchimento de DARF.
É uma burocracia. O fundo de ação é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ. E ele faz esse balanço, toda essa apuração, ele tem uma estrutura para isso. E você, enquanto pessoa física, tem as mesmas obrigações. Mas você não tem essa estrutura nem conhecimento. Claro. Então claro. eu acho muito mais factível, muito mais prático investir em fundos de ações ou fundos multimercado, né? Não precisa ser um fundo de ações, pode ser um fundo multimercado que mistura ações, né, com renda fixa, com moedas. Ele vai na valsa do momento. Tá. A maioria dos fundos de ações. Vini, nós tínhamos aquela coisa de operação estruturada que um telespectador ligou. Eu não vou me lembrar agora. Eu sei que ele era de Ribeirão Preto. E ele falava em operação estruturada, o que é isso vale a pena? O que é isso vale a pena? Operações estruturadas são veículos de investimento bastante complexos. Tá? É bastante recente aqui no Brasil, mas já existe no resto do mundo há dezenas de anos. Ah, é? Nos Estados Unidos, na Europa, se faz a operação estruturada há muito tempo. Admito que eu conheço muito pouco dessas operações, tá? E geralmente no exterior elas eram elaboradas para pessoas que tinham somas altas de dinheiro. Tá. Então ninguém vai fazer uma operação estruturada para investir $1.000. Né? Então vamos fazer operação estruturada para investir $50 mil, $1 milhão, $10 milhões. Então aqui no Brasil a gente tem operações estruturadas que você consegue montar a partir de R$50 mil, por exemplo. Não é uma coisa para quem tem R$5 mil ou R$1.000. É para quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Então agora vamos começar, porque daqui a pouco o nosso programa termina e a minha ideia era fazer isso aí, entendeu? Quer dizer, faixas de renda. Aí você dá uma dica. Vamos começar com $50 mil. Reais. $50 mil. Aí nós baixamos para R$15 mil e depois R$5 mil. Vamos fazer isso, Rica? Vamos lá. Vamos lá. R$50 mil. Recebeu uma indenização, foi demitido, amigo jornalista, porque essa semana, Ricardo Chapsky, o que teve de jornalista demitido, aqui ó, meu coração, eu tô sensibilizada com o mercado, amigos, parceiros na Band, não foi? Band, Gazeta, então muita gente recebendo indenização, meus parceiros, meus companheiros jornalistas, fica esperto, R$50 mil, vamos ver o que nós vamos fazer. Antes de mais nada, tem que respeitar o teu perfil de investidor. Ok. Tá? Não podemos ignorar isso. Mas eu diria assim, R$50 mil, dá para colocar até 5% em renda variável, em fundos de ações, mais ou menos uns de 20 a 25% em fundos multimercados. Então vamos lá, renda variável é agressivo, multimercado é moderado. Então nós temos 5 em renda variável, 25 em moderado e os outros 70% em renda fixa. Tá? Produtos de renda fixa, fundos de renda fixa, tesouro, né? Produtos de renda fixa, LCA, LCI, dependendo da sua necessidade de liquidez. Que diferente do que você imagina, está oferecendo uma excelente rentabilidade, porque você tem IPCA mais 4,5%, vamos combinar que é um ótimo retorno para a aplicação financeira, e isso é Tesouro Nacional. Agora, Ricardo Chapsky, vamos falar para aquele parceiro que recebeu uma indenização de R$15 mil? É o seu caso? Aumenta o volume. R$15 mil. Eu concentraria em renda fixa. Em produtos de renda fixa, incluindo fundos de renda fixa com mais liquidez, para o teu dia a dia, para necessidade imediata. Se você precisar, você tem liquidez nesse caso. Isso. E mais ou menos, daí vai depender da tua necessidade de liquidez. E tesouro direto. Títulos do governo, títulos públicos. Tá. Isso R$15 mil. Agora, R$5 mil, que foi o que sobrou, você pagou suas contas, né? Pagou dívida e acabou com R$5 mil. Fazemos o quê? Poupança? Não. Títulos do governo são ótimas opções. Com R$5 mil você consegue comprar um título do governo. Nacional. Título do Tesouro você pode comprar hoje, se você quiser você vende amanhã, né? Okay. E tem, dependendo muito da sua necessidade de liquidez, mas eu concentraria em títulos do governo, em Tesouro Direto.
Agora, como nós temos uma demanda grande também, Ricardo, pela questão câmbio, dólar, por quê? Porque nós temos férias chegando, hein? Natal, férias, você vai visitar filho no exterior, vai ver família. Eu sei que o Vini estava ali desesperado, não sabia se ele comprava. Se ele comprava dólar agora, nossa, caiu, mas será que não vai cair mais depois que o Bolsonaro for efetivamente eleito? Nós estávamos conversando sobre isso, não é, Vini? Imensa aqui que está perguntando sobre isso, como que é dólar, como que é. Se compra, vai cair, não compra? Compra euro? Então, não compra? Vai acabar o euro? Para nós terminarmos, como fica isso? Vamos falar então das moedas que nós gostamos bastante de ter no bolso, né? Que é o dólar e o euro. A tendência é o seguinte, se o novo governo emplacar, se tiver aprovação de reformas, se ele conseguir costurar ali a malha do segundo escalão, se ele conseguir fazer negociação com o Congresso, se tudo for bem, teoricamente o Brasil se torna um país mais atraente para o investidor internacional, mais seguro, tá? Mais seguro por quê? Porque tem mais estabilidade. Vamos lá, aqui no Brasil a renda fixa paga no mínimo 6,5%. Tá. Lá nos Estados Unidos a renda fixa paga 1,5%. Tá. Então eu, investidor americano, se o Brasil for um país responsável, seguro, eu prefiro vir investir em renda fixa no Brasil do que investir em renda fixa nos Estados Unidos, porque aqui eu ganho 6,5 contra 1,5 lá. Perfeito. Aí no caso de ser um governo realmente comprometido com a questão do endividamento público, sim, cortar privilégios, exatamente, regalias, enxugar a máquina do Estado, né? Não fazer do Brasil o que é o Rio de Janeiro. Perfeito. Tá? Perfeito. Daí o investidor internacional ele vai se sentir motivado para investir no Brasil. Ok. Então tem dólar vindo de fora para cá. Então a tendência é que o preço da moeda diminua. Mais oferta, menor demanda, preço cai. Preço cai. Perfeito. Por outro lado, nós temos a economia americana ainda de vento em polpa. Crescendo, tem mais gente prometendo. O que acontece lá? Tem mais gente querendo comprar do que produtos disponíveis. Verdade. Então gera inflação. Verdade. O que o governo americano faz para conter a inflação? Ele aumenta a taxa de juros. Porque as pessoas... Ele fez semana passada ou retrasada. Isso, e ele vai fazer mais. Ele já falou que ele vai aumentar a taxa de juros. Verdade. Então, se ele aumenta a taxa de juros lá, o investidor americano ele fala assim, poxa vida, foi de 1,5 para 2 para 2,5. Ele vai pensar, será que vale a pena eu mandar meu dinheiro para o Brasil? Se eu tenho aqui a segurança do governo americano, não preciso fazer câmbio, não preciso pagar imposto. E por outro lado, o dinheiro que já estava no exterior, eles voltam para os Estados Unidos. Então a tendência é que... estava aqui, volta para os Estados Unidos. Exatamente. Então a tendência é que diminua a quantidade de dólares aqui no mercado. E aí? Ele sobe. A cotação sobe. A balança, e no final das contas, a balança é muito desproporcional. Porque a economia americana, ela representa hoje algo por volta de 28% da economia mundial. É muita coisa. O Brasil representa algo por volta de 1,8% a 2% da economia mundial. Então, qualquer coisinha que acontece lá reflete muito mais forte no mundo inteiro do que o maravilhoso que acontecer aqui. Acontece aqui, né? Então, a economia internacional, ela é muito mais, assim, a taxa de câmbio está muito mais vinculada à economia internacional do que à economia local. Então, se você vai viajar ou se você tem um compromisso, a minha sugestão é vá comprando dólar aos poucos. Faça uma estratégia de custo médio. Não adianta ficar esperando o Bolsonaro assumir em janeiro para ir comprar para viajar em fevereiro, que pode ser que a economia americana aumente a taxa de juros e daí sobe tudo. Então, a dica é, se você vai viajar, vai comprando aos poucos. Faz uma estratégia de custo médio. Você não vai acertar na mosca. Sim. Mas você compra agora um pouquinho a 2,70, pode ser que você compre a 2,90, pode ser que você compre a 2,60. Desculpa, 3. Mas na média você teve uma boa cotação. Exatamente. E não vai ter um gasto fora do planejado na sua viagem internacional. Ricardo, acho que você vai ter que voltar outras vezes. Nós estamos tendo muitas perguntas de internautas
Infelizmente, o nosso tempo acabou, tá? Mas eu prometo trazer Ricardo Chapsky pelo menos uma vez por mês, para a gente fazer esse servicinho de finanças, uma vez a cada 2 meses, quando nós percebermos que a coisa está tomando um outro rumo, chama Ricardo Chapsky, ok? Ricardo, em primeiro lugar, meu agradecimento, ter a sua companhia é sempre muito agradável, além do que muito instrutiva, porque a gente aprende, né, também. Obrigada pela presença, por favor, dê seu recadinho aí para os nossos internautas, alô, alô. Eu que agradeço, tá aqui, é uma honra muito grande, é um prazer. Legal. E fico à disposição. Né? Vini, você vai comprar dólar hoje, amanhã ou depois de amanhã? Ou vai esperar o Bolsonaro assumir? Não, tem que seguir a dica dele, comprando aos poucos. Tá? É isso aí. Vinícius, nosso parceiro do Conta com a Gente. Nós voltamos na próxima sexta, né, Vini? Claro, com certeza. Que horas? Ué, 5 horas. 5, 5 e meia? 5. Entre 5 e 5 e meia nós estamos chegando? Isso aí. Olha lá, minha amiga está falando ali, ó. Entre 5 e 5 e meia, espere, Salete Lemos, a melhor que temos. Eu conto com você, hein? Olha aí, é isso aí.